7h04, está começando o Resumo Agro, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra e junto com o colega Cristiano Rodrigues estarei com vocês até às 8 horas falando das notícias que interessam ao setor rural, ao produtor morador do interior de Santa Maria. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook no perfil da emissora, que agora mudou no perfil da emissora no Facebook. Agora procure lá Rádios Medianeira, né? Antes era Medianeira 102.7, agora o nome da página no Facebook é Rádios Medianeira. As rádios do Sistema Medianeira são veículos da Arquidiocese de Santa Maria, com coordenação geral do padre Alexandro Miola. Temos o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Melibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @melibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Nos acompanhe na rede social, nas redes sociais, né? @resumo_agro no Instagram, facebook.com/resumoagro e no canal do YouTube @resumoagro. E além disso, nós estamos nos aplicativos de áudio, no Spotify, né? O mais utilizado aí pelo pessoal que usa aí o celular para acompanhar, escutar música, mas também tem lá os podcasts. O Resumo Agro é um deles. Tem no Spotify e no Deezer. Participe pelo WhatsApp 55991785317 991785317 e no 32220210, que é o WhatsApp aqui da rádio, 32220210. Damos as boas-vindas ao mês de agosto, nosso primeiro programa aqui no mês de agosto. E neste terceiro dia do 8º mês de 2024, o sol nasce às 7h18 e o pôr do sol será às 18h04. A lua é minguante, que passa a cheia neste domingo. Pode não parecer, mas nós estamos no inverno. A temperatura do centro da cidade neste momento é de 24 graus, com umidade relativa do ar em torno dos 44%. Aqui no Instituto Nacional de Meteorologia temos um alerta de vendaval. O vento norte, né, que vem nos castigando aí já faz alguns dias, né? O vento norte, a marca de Santa Maria, uns amam e outros não tanto, né? Não vamos usar essa palavra mais forte, mas muitas pessoas não são apreciadoras do vento norte aqui na cidade. Então esse alerta de vendaval um alerta na cor amarela, né? Perigo potencial, ele vai até o final da tarde de hoje. O vento neste momento em torno dos 45 quilômetros por hora, né? Em rajadas, e enfim, também é uma marca aí quando é o vento norte aqui na cidade. Hoje o clima, a temperatura, a umidade relativa do ar em torno de 44%. E o tempo hoje, a mínima será de 22 graus e a máxima de 28. A umidade do ar fica entre 45% e 65%, com a possibilidade de 5 milímetros de chuva a partir da noite. Vamos então à previsão completa para a semana com o meteorologista Daniel Caetano. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje vou falar sobre os últimos acontecimentos na nossa região.
e os prognósticos de tempo e de clima para a próxima semana e para os próximos meses. Na última semana começou com um tempo seco, temperatura baixa na região central do estado. A mínima registrada na terça-feira, dia 30, foi de 6,9 graus Celsius. Ao longo da semana, o tempo sem chuva se manteve, mas vimos o aumento da temperatura com o vento norte surgindo na sexta-feira, o que fez com que a temperatura ficasse alta ao longo de todo o dia, que variou entre 21 e 29 graus Celsius. Neste final de semana, a aproximação de uma frente fria trará chuva de intensidade moderada a forte para Santa Maria a partir do domingo. Essa condição de tempo instável deve permanecer pelo menos até a quinta-feira, dia 8, e o acumulado total para este período ficará próximo dos 50 milímetros para a região central. E a variação de temperatura ficará estável até a terça-feira, então ela fica entre 14 e 24 graus. Mas na quarta-feira, o ar mais frio começa a avançar sobre o estado e a temperatura começa a cair, com mínimas próximas dos 10 graus e máximas em torno de 18. Com a condição de neutralidade do fenômeno El Niño, o trimestre setembro-outubro deve ter chuvas dentro da média e temperatura levemente acima do normal em todo o estado. Para a primeira quinzena de agosto, após as chuvas desse final de semana, esperamos um tempo mais seco e temperatura em declínio, principalmente no período da manhã, com a ocorrência de um evento curto de geada. Para a primavera, a probabilidade de estabelecimento da laninha está em torno de 50% no trimestre outubro, novembro, dezembro. Ainda assim, mantemos o estado de atenção para a disponibilidade de água para a safra de verão. Com as informações sobre o tempo e o clima, eu sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau. É isso aí, esse foi o Daniel Caetano com a previsão do tempo. Que olhando agora nos sistemas, nos diferentes sistemas, né, que trazem as condições do clima, neste momento tem uma discrepância entre alguns, né? O INMET, por exemplo, ele diz que a temperatura neste momento é 25,7 e a sensação térmica é 17 graus e a umidade relativa do ar de 44%. E aí em outras o Climatempo, por exemplo, indica 21 graus de temperatura e 72% de umidade. Eu acredito, eu tô mais pela do INMET, mas, né, fica a informação aí pro nosso ouvinte que né, escolher a que preferir, né, a sua referência. Mas vamos então aos destaques da semana. Agora, os destaques da semana no Resumo Agro. Então, os destaques da semana, vamos falar de sanidade. Prorrogada nesta sexta-feira, dia 2, a instrução normativa que permite em todo o estado a comercialização de produtos de origem animal inscritos nos serviços de inspeção municipal. A norma se encerraria no próximo dia 8, mas continuará sua vigência por mais 90 dias. Normalmente, as agroindústrias fiscalizadas pelo SIM podem comercializar apenas dentro dos municípios. Esta exceção foi aberta em maio, durante as enchentes, na dificuldade da circulação de produtos agropecuários pelo estado. Então, por mais 90 dias, as agroindústrias inscritas no sistema municipal, né, que não são todas que são interligadas com o sistema, com o SUASA, né, que é o sistema estadual, então todas podem circular fora dos seus municípios de origem por mais 90 dias. Política pública. A Prefeitura de Santa Maria entregou cerca de 60 mil alevinos a produtores da agricultura familiar. A entrega foi feita nesta quinta-feira, dia 1º, no pátio do CDM. São aproximadamente 60 beneficiados que estão inscritos no programa
peixe. Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Mena Barreto, neste ano a entrega dos alevinos foi antecipada, já que a maioria dos piscicultores perderam os peixes após as chuvas. Sindicalismo. Saiu a esperada medida provisória sobre os custeios vencidos dos produtores rurais, né? Essa medida que era aguardada aí pelo setor produtivo em relação aos custeios. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Delcimar Borim, fala sobre isso e outras pautas que foram tratadas durante a semana pela entidade. Vamos ouvir. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro. Essa semana saiu a tão esperada medida provisória 1247 do governo federal, onde estabelece aí alguns critérios para os agricultores atingidos aí com a questão das enchentes. Teve aí de positivo a inclusão de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul que haviam decretado estado de emergência ou calamidade. Então, quem decretou estaria, os municípios estão contemplados. Também a inclusão das agroindústrias familiares que perderam com a enchente também vão estar dentro da medida provisória, e ainda a inclusão das perdas da produção no somatório das rendas, das perdas da propriedade como um todo. As medidas provisórias anteriores, elas previam apenas as perdas da infraestrutura da propriedade, e agora com essa medida provisória ela contempla também o somatório das perdas da produção, abrangendo então um maior contingente de agricultores que seriam atendidos. Mas por que os agricultores não receberam tão positivamente essa medida provisória? Primeiro, porque na medida provisória diz que agricultores que contrataram o Proagro ou contrataram algum tipo de seguro, mesmo sendo contemplados ou não, que estariam fora de uma possibilidade de desconto aí de 30% até mesmo anistia. Então os agricultores já ficam preocupados. Também essa medida provisória depende aí da emissão de decretos para regulamentar essa medida provisória, para deixar mais claro quem será beneficiado e qual o percentual exatamente cada agricultor vai ter direito. E inclusive esses decretos deverão sofrer emendas aí por deputados e senadores, e isso deverá acontecer já na próxima semana. E a prova que os agricultores não acolheram muito bem a medida provisória ou não se sentiram amplamente atendidos, que no próximo dia 8 de agosto está sendo programado aí um grande tratoraço em Porto Alegre, no sentido de pressionar o governo federal a dar mais agilidade e contemplar, né, todos os agricultores e agricultoras que estão com dívidas junto aos bancos e que perderam, de uma maneira ou outra, perderam com as enchentes aí do mês de maio. Para encerrar o nosso resumo dessa semana, também tivemos com o secretário de Infraestrutura de Santa Maria, o secretário Wagner, dando uma visitada no distrito de Pains e Arroio do Sol, vendo de perto aí a situação das estradas do interior. Também tivemos audiência ainda no dia de ontem com o vice-prefeito Rodrigo Décimo, também colocando a situação das estradas e pedindo aí que dê um reforço nas equipes que já estão atuando no interior, já estão atuando nos distritos, mas que pudesse aumentar as equipes aí com caminhões puxando pedra, patrolas, para dar uma agilidade no conserto dessas estradas, para dar um pouco mais de tranquilidade no tráfego dos moradores do interior e também reduzir os prejuízos aí com mecânica de veículos aí que está acontecendo bastante no meio rural. Então esse foi o Resumo Agro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria. Um bom fim de semana e até o próximo sábado. Esse então foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Delcimar Borim. Sobre as estradas nós vamos tratar no próximo bloco. A gente tem mais informação sobre essa questão que a gente tratou no último sábado. Então, você foi o primeiro bloco, vamos ao intervalo. Continue conosco. A voz do campo no Resumo Agro.
Estamos de volta, 7h21, 24 graus a temperatura, 47% de umidade relativa do ar. Neste momento, uma ventania no centro da cidade, grande parte da cidade, né? Lá no São José, onde eu moro, tava tão forte quanto aqui pelo centro, né? Hoje vai ser um dia pesado aí no vento norte, em Santa Maria. Como é que tá a situação aí na sua região? Queremos saber, mande aqui o seu contato pro Resumo Agro, para nossa rádio Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro, semeando informação, com apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Medianeira, da Rádios Medianeira. O nome da página mudou lá no Facebook. Não esqueça disso, Rádios Medianeira. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 e 32220210. Vou agradecer os desejos de bom dia lá na nossa live com a Roselaine Saquete. Bom dia e um abençoado dia. Nos fala, a gente retribui. E também com a GDC Tavares. Bom dia e bom sábado para todos vocês aí nas suas residências, nas suas propriedades também, para fora, né? Para onde vocês estiverem. Na estrada, quem tá aí dirigindo, levando a Medianeira, levando o Resumo Agro no seu rádio também, o nosso cumprimento. Vamos ao mercado agropecuário? Indicadores do agronegócio. Soja. Vamos ao mercado agropecuário com apoio da Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Na soja, Chicago teve queda, dólar em alta, e esta continua sendo os fundamentos principais do mercado nesta semana. A moeda americana chegou a R$5,70 no país, segurando a pressão de baixa que vem do mercado internacional. São 5 centavos de alta em relação à sexta-feira anterior, né, em relação ao dólar. A expectativa é de uma safra com produtividade bastante alta nos Estados Unidos, o que tem puxado os preços para baixo. A posição setembro caiu 22 cents na semana, fechando a sexta-feira em $10,20 por bushel. Já os contratos para entrega em novembro, referência, né, para a safra americana, caíram 19 cents com fechamento em $10,29. A volatilidade ficou marcada na variação dos preços para a saca de 60 quilos durante a semana na região. Dos R$124 da sexta-feira passada, perdão, caiu a R$119 na metade da semana, mas fechou a R$123,50 em São Cepé, Nova Palma e Júlio de Castilhos. Em Santiago ficou a R$123 a saca da soja. No Porto do Rio Grande, o mercado spot, a semana terminou em R$143. Cordeiro. O rebanho está em época de parição e os produtores devem ter atenção na oferta da dieta, já que é a fase que mais demanda nutrientes. A média dos preços para a região, segundo a matéria, é de R$8 para o capão e R$7 para a ovelha. Para o cordeiro, em São Gabriel, preço estável em R$8,50. Júlio de Castilho teve alta de R$1, com cotação agora em R$8. E pequena queda em Santiago, de R$9,50 para R$9,30. Boi. Mais uma semana de estabilidade nos preços do boi gordo. Segundo o índice Nespro URGS, nos machos média de R$9,40 no peso vivo e R$18
no rendimento. Nas fêmeas, R$ 7,95 no peso vivo e 16,10 no rendimento. Para a reposição, altas em terneiros machos e fêmeas e queda em novilhos machos, né? A maior rendimento no levantamento da Emater do quilo vivo na região não teve movimentação na maioria das praças. Júlio de Castilhos, R$ 8 para machos e 7 para fêmeas. São Vicente do Sul, R$ 9,50 para machos e 8,50 para fêmeas. E Restinga Seca, 8,70 nos machos e 7,50 para fêmeas. Alta em São Gabriel, ficando essa semana em 9,10 para o boi e 7,90 para a vaca. Nos demais produtos agrícolas da região, pouca movimentação. O milho continua vendido a R$ 54,00 nas principais praças. Para o arroz, o preço padrão nas cooperativas da região é de R$ 110,00, com exceção de Nova Palma, que segue pagando R$ 112,00 ao produtor. Já no trigo, a cotação de R$ 68,00 em Nova Palma e Júlio de Castilhos, R$ 69,00 em São Cepé e R$ 71,00 em Santiago. O feijão permanece em R$ 210,00 em todas as praças. O nosso bloco de cotações tem o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Vamos voltar então à pauta das estradas. Na semana passada trouxemos aqui no programa a produtora Aline Campanhola, o relato da produtora, né? Uma das organizadoras de uma manifestação que aconteceu entre Pains e Arroio do Sol, que reivindicou a recuperação das estradas da região. Durante essa semana aconteceram alguns movimentos. Um deles foi relatado pelo presidente Borim no bloco anterior, em que o próprio presidente transitou lá na região, junto com o secretário de Infraestrutura Wagner da Rosa, avaliando as estradas. E também, segundo a Aline, o secretário esteve em contato com ela e ouviu as demandas da comunidade. Eu pedi que ela nos contasse o que ocorreu, então, nesses dias aí, né? Vamos ouvir. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Aline de Arroio do Sol. Novamente falando sobre a manifestação que nós fizemos no dia 23 de julho, os resultados que nós tivemos. Gostaria de agradecer ao presidente do Sindicato Rural, o Delcimar Borim, ele juntamente com o secretário de Infraestrutura, o Wagner Rosa. No sábado posterior à manifestação, eles percorreram as estradas dos 2 distritos, vendo a real situação da estrada. E ficaram bem surpresos porque não imaginavam que ela estava tão precária assim. E justo nessa mesma semana já começou uma reforma, começando pela 287 e seguindo sentido Arroio do Sol, posterior seguindo a Pains. Então, aos poucos, as melhorias estão sendo feitas. Nós não tivemos nenhum retorno por parte dos 2 subprefeitos dos 2 distritos, mas tivemos essa atenção ali do secretário de Infraestrutura e do presidente, né, do Sindicato Rural, que foi fundamental. Então, Paulo, eu gostaria de agradecer o espaço e falar que sim, está sendo feita melhorias nas estradas. Tá bom, Paulo? Muito obrigado. Em nome dos 2 distritos, gostaria de te agradecer pela atenção que teve conosco. Muito obrigada. Esta então foi a Aline Campanhola, produtora rural lá de Arroio do Sol. E agradecemos, né, o retorno, também explicar aí as coisas que estão em andamento, porque a realidade, quem sabe mesmo é o produtor, e se não passa na estrada, só de ouvir falar é difícil de tu compreender a dificuldade que os produtores passam, né? Nós ouvimos também na semana passada eu acompanhei, né, alguns materiais que foram publicados nas redes sociais, e um dos relatos em relação a um frigorífico lá que tem ali na região, que o caminhão atolou num dos borrachudos lá da estrada e bloqueou o trânsito, né? Numa das estradas, num dos acessos, que causou um problema muito, muito grande, e foi talvez um dos problemas que deu levou os produtores a criarem, né, se mobilizarem a favor
de mobilizar o setor público, né, a prefeitura, para dar uma mão lá. Que bom que as coisas estão acontecendo, a gente agradece o contato e agradece também por ter esse retorno e a gente, enfim, o nosso objetivo é exatamente esse, né? Ajudar aí a dar voz para essas pautas e fazer as coisas andarem também para os nossos produtores. Vamos então para falar sobre recuperação, o simpósio O Impacto das Enchentes, Caminhos para a Recuperação e a Próxima Safra. Aconteceu segunda e terça-feira na UFSM. Foi organizado por IRGA e o Centro das Ciências Rurais, mais notadamente pelo Grupo de Pesquisa em Arroz Irrigado, GEPAI, coordenado pelo professor Enio Marquesan. Foi um debate muito rico em propostas e novidades, né? Um volume muito grande de técnicos, estudantes, produtores rurais, né? A Aline, inclusive, encontrei lá, foi lá que a gente conversou sobre esse assunto. E ao final eu peguei uma avaliação do professor Enio sobre o evento, né? E sobre outras questões que foram debatidas por lá. Vamos ouvir. Professor Enio, encerrando o simpósio aqui, um evento amplo, com bastante participação, com pautas variadas, mas convergindo para o mesmo sentido, né? Encerrando agora com o Antônio falando sobre o agronegócio de forma ampla e a importância. O que o senhor dá para avaliar neste momento, assim, daqui para frente? O que simpósios como este e como o outro do De Solos, que o senhor palestrou também, que aconteceu há 3 semanas atrás, né? Vão contribuir para conseguir recuperar o agro, a produção, as propriedades rurais? Claro, eu acho que muito interessante, acho que colocaste bem, né? Em primeiro lugar, todos os palestrantes vieram, cumpriram o seu horário, agenda, tudo dentro da programação, graças a Deus sem nenhum acidente ou incidente. Então isso a gente tem que saudar como coisa positiva, porque a vida é o mais importante de tudo, né? Quanto às mensagens que fica, eu acho, Paulo, que nós já passamos desse período aí de diagnóstico. Nós agora temos que implantar essas medidas. Muitas delas, ou algumas, foram colocadas aqui. Tu vê que ainda estamos dando os primeiros passos, mesmo para os produtores, os técnicos. Ainda nos faltam elementos para tomar as melhores decisões. Vejam, as análises de solo, com a qualidade desse solo que ficou, recém agora estão chegando os primeiros números. A gente ainda tem que olhar eles com uma análise crítica e depois tomar atitude. Simpósios como esse daqui para frente deve ser assim, ações de recuperação. Esses impactos para mim já passaram. Algumas mensagens foram colocadas, mas nós temos que nos reinventar e seguir nesse caminho daqui para frente. Soluções. Uma grande participação de técnicos, né? Isso que é importante, além dos estudantes, né? Que, óbvio, né? Técnicos e produtores, isso eu entendo que seja, né? Além de quem vai multiplicar, né, que são as pessoas que vão sair daqui com os fatos e os dados e pensando nas soluções, porque cada situação, cada propriedade é uma situação diferente, e os estudantes que estão vendo isso, né, porque tudo é novo por aqui. Claro. Não, isso é uma coisa importante. Tu vê, eu tava fazendo o número ali, quase 75% do público técnicos, agrônomos ou produtores. E era esse público que nós queríamos. Dentro de uma universidade, normalmente isso é o inverso. É 75% estudantes. Então, os estudantes que vieram aqui foram aqueles que realmente estavam interessados. Esses nos interessam mesmo, né? Porque eles também precisam se construir para não substituir a gente logo aí na frente, tá? E os produtores estavam aqui, os técnicos e tal, porque essas pessoas foram que sentiram mais de perto as dores. Então eles conseguem interpretar melhor as mensagens, levar para lá, adequar, adaptar a sua realidade, fazer as suas criações. Então estamos muito contentes com isso também, o público presente, né? Muito obrigado, professor. Sucesso aí na sua. Ouvi dizer que é seu último evento? Infelizmente aqui na universidade. Mas a vida continua aí para fora. Eu espero que a gente se encontre em outros eventos, em outros caminhos. É o que eu espero, com saúde. Sucesso para o senhor e para os planos futuros. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença, cobertura, ajuda inestimável que vocês estão dando aí. E a gente só tem a agradecer muito a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Paulo. Bom, quem trabalha com arroz não tem como não conhecer e reconhecer
o legado do professor Enio, né? Que enfim, trabalha principalmente na parte de estudos em terras baixas, né? E, enfim, com pesquisa e extensão e na formação dos profissionais. Aí que a gente ouviu lá, não, eu fui aluno do senhor em tal ano, tantos anos atrás. Bom, então fica aí o nosso cumprimento a ele, né? O professor Enio, que nessa nova etapa que se inicia aí fora da universidade, mas por ali, né? Pelo que eu vi, ele não está muito relaxado e não né, ir para a inatividade, vamos dizer. Não vai ser o caso do professor Enio, que tem muita coisa para dar, com certeza, para a produção rural. Bom, o simpósio se encerrou com a palestra do Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul. Ele desenhou um retrato da produção rural e da sua importância na economia gaúcha, aí, né, focando na questão da recuperação após a sua tudo isso que aconteceu, né, as enchentes. Eu conversei com o Antônio também, vamos ouvir. Antônio, é uma satisfação te assistir mais uma vez, encerrando aqui o simpósio do impacto das enchentes, e eu queria destacar um ponto muito específico da tua abordagem, né? Seria interessante falar de toda a palestra, mas infelizmente, né, não é possível. Tem um ponto muito específico que tu citou. Tu abordou de forma muito direta, mas assim suave pro ouvido do produtor rural que estava aqui, os técnicos, que é a necessidade de acabar com vamos dizer assim, um discurso construído de que existe dois lados, né? Como se o urbano fosse contra o rural e o contrário, como se não fosse uma coisa só, se as pessoas não vivessem da mesma forma. E a gente está falando numa emissora que tem um público que não que apesar de ser um programa sobre o agronegócio, mas que é um público amplo, né? Urbano, e a compreensão, a gente tem que ter essa compreensão, né? Porque a geração do emprego, a geração da riqueza para uma cidade como Santa Maria também passa pelo campo. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar da minha satisfação de estar aqui falando contigo, conversando contigo, falando para toda a tua audiência, neste evento maravilhoso que foi promovido aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Quero dar os parabéns para o professor Enio Marquesan, não só pelo evento, mas por toda a sua trajetória de trabalho que foi coroada neste evento. E a nossa palestra, ela tinha um objetivo de tentar mostrar que se nós temos que reconstruir o Estado, nós temos que ter um motivo para isso. Eu gosto de um exemplo que é o seguinte: tem um monte de carro velho aí abandonado, mas nem todos valem a pena reconstruí-los, né? E já que foi destruído, a gente precisa entender o que vale a pena ou não. E o agronegócio, não tenho dúvida que a gente deve reconstruir. Porque essa questão do campo e da cidade, para mim, ela é muito cara. Tem muita gente que acha assim, que o agronegócio acontece lá na fazenda. O agronegócio também acontece lá na fazenda, mas não é só na fazenda. Esta universidade onde nós estamos, a Universidade Federal de Santa Maria, produziu muito conhecimento, mas muito conhecimento que hoje é usado lá na fazenda, mas que nasceu aqui. Sem esse conhecimento daqui, que foi feito por pessoas daqui, que moram aqui, na cidade de Santa Maria, nós não teríamos aqueles resultados que são colhidos lá. Nós temos um monte de empresas aqui na região de Santa Maria que fornecem insumos. Essas empresas estão na cidade. Quem trabalha nelas são pessoas da cidade. Nós temos um monte de agências de bancos e de cooperativas de crédito que têm carteiras voltadas ao agronegócio. Quem trabalha nelas são pessoas do meio urbano. Nós temos um monte de empresas aqui que consertam máquinas agrícolas, que consertam pneus, que fazem manutenção disso, daquilo, daquele outro, mas que estão na cidade, mas que o objetivo dela está lá na fazenda. Os transportadores, o que seria do agro se não fosse o transporte? São pessoas urbanas. Aí eu vou para uma coisa mais inusitada ainda. Um economista como eu, sou um economista, moro na cidade, em Porto Alegre, mas a minha renda vem 100% do agro. E se o agro me paga, seja o meu salário na Farsul, seja a minha renda na minha empresa, que tenho clientes que todos são do agro, é porque algum tipo de contribuição eu dou em retorno. Ou seja, não tem nós e eles, só temos nós do agronegócio, nós do campo, nós da cidade, porque o agronegócio é um Brasil que deu certo.
e que tem muita gente que não se entende como do agro, mas ela não teria sentido. Vamos lá, a indústria metal mecânica que nós temos, não aqui em Santa Maria, mas um pouquinho aqui pro noroeste do estado, aqui em Panambi, que não está muito longe, Horizontina, enfim, quantas indústrias do setor metal mecânico estão lá fazendo máquina agrícola, fazendo pivô, fazendo isso, fazendo aquilo, para ser usado numa fazenda. Mas olha o resultado dessas fazendas. Aqui em Santa Maria também. Aqui também tem? Tem, a Agrimec tem. A Agrimec, claro. 600 funcionários. Nossa, a Agrimec, me esqueci da Agrimec. Um abraço lá para toda a turma da Agrimec, tanto da direção quanto os funcionários da Agrimec. Muito bem observado. É uma, né? Tem várias. Tem várias, claro. Aí, então, ou seja, são empresas do meio urbano, mas que a sua finalidade é contribuir com a produção, né, agrícola ou pecuária e sem as quais essas empresas não vivem, mas sem essas empresas aquelas fazendas também não produzem. Então não existe esse negócio de nós e eles, só temos nós do agronegócio, nós do campo, nós da cidade que fazemos esse Brasil que dá certo. Um outro ponto que tu abordou na tua palestra hoje em relação à questão logística, a preocupação com a questão logística no crescimento da produção, né? E o crescimento da malha viária, da malha ferroviária, né? Que não acompanha esse crescimento, né? Então, assim, é uma preocupação presente, mas de um impacto a curto, médio prazo. Sim, porque nós estamos ampliando a nossa produção. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas quando a gente olha o que vem acontecendo nas últimas décadas do Brasil, eu não posso não esperar um aumento de produção maior, porque nós estamos dobrando a nossa produção a cada 12 anos. Então, o que acontece? Nós viemos há já 50 anos, em 2024 fez 50 anos, que nós estamos dobrando a nossa produção num tempo cada vez menor. Faz 50 anos isso. E agora a última vez que dobramos foi 12 anos. E sempre dobrando num tempo menor. Toda vez que dobra de novo, fez num tempo menor. Então, se nós repetirmos a última dobrada, nós teremos em 2035 600 milhões de toneladas de grãos. E 2035 é amanhã, porque é daqui 11 anos. E quem é que está se preocupando com uma infraestrutura para receber 300 milhões de toneladas a mais? Em termos de armazenagem, em termos de rodovia, ferrovia, hidrovia, porto, como é que a gente vai armazenar, escoar e expedir essa produção toda? E neste país que não concluiu as obras da Copa de 2014 até hoje. E quem é que está discutindo isso? E quais são os governantes, quem são os políticos que estão levantando essa bandeira? Quanto isso foi discutido na eleição passada? Nada. Então o que eu quis aqui chamar a atenção é que esse debate ele jamais vai permear o mundo político e as lideranças políticas enquanto a sociedade não discutir e não demandar. Então às vezes a gente culpa os políticos por coisas que quem deveria estar pensando era a gente e quem deveria estar cobrando era a gente. Então, e um ambiente acadêmico como esse que nós estamos aqui na Universidade Federal de Santa Maria é um ambiente propício para a gente fazer esse tipo de provocação. Nós temos que pensar e pensar as coisas certas. Obrigado, Antônio. Sempre bom te ouvir e tenho certeza que a nossa audiência também. Não, muito obrigado a ti pelo convite para falar contigo e no teu microfone. E que bom hoje estar aqui do outro lado, né? O lado que estou dando a entrevista, porque às vezes nas passadas aqui pela região eu tô sintonizando vocês no rádio. Então, prazer estar com vocês. Esse então foi o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Sempre muito claro, objetivo aí nas suas posições, nas suas manifestações. Então, fechamos o segundo bloco. Na terceira e última parte do programa, eu converso com o Marcelo Camardelli, secretário adjunto de Meio Ambiente do Estado. Aguarde um instante que logo estaremos de volta. A voz do campo, no Resumo Agro. 7h48, 24 graus temperatura, 47% de umidade relativa do ar aqui no centro da cidade. Estamos de volta semeando informação na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar.
Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Chamam dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook do rádio, da emissora, né? Rádios Medianeira. A gente manda cumprimento lá para Carmen Elisete Santos, que nos mandou um bom dia, e também pro meu amigo Rodrigo Perfeito, que manda mensagem lá de Pinhalzinho, Santa Catarina, acompanhando o programa aí pela internet. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço para ti, para tua família toda. Bom, está conosco aí por telefone o secretário Marcelo Camardelli, secretário adjunto, engenheiro agrônomo, secretário estadual adjunto do meio ambiente, que teve também passagem pela FARSul. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo ao Resumo Agro. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, em especial Resumo Agro. Prazer estar com vocês aí nessa manhã de sábado. Marcelo foi um dos palestrantes do simpósio da UFSM, né, sobre o impacto das enchentes, e uma das pautas que ele tratou de uma pauta muito importante, que foi sobre a segurança jurídica do produtor que está com as suas áreas afetadas, né, principalmente nas áreas de várzea, ou quem mora na proximidade dos rios, que os rios simplesmente mudaram, né, com as enchentes. Quem trabalha ou não, né, nas áreas, nas baixas, mas tem manifestado essa preocupação, porque existe a necessidade da recuperação dos leitos dos rios e dos arroios, né, seja pelas suas próprias áreas, mas muitas vezes foram engolidas pelos cursos d'água, mas também sobre o que pode e o que não pode fazer no que se refere à legislação ambiental para recuperar essas áreas, né? Então, secretário, eu acho importante a gente destacar, né, isso, o que pode e o que não pode fazer. Bom, Paulo, exatamente, foi importante o espaço que foi aberto para nós nessa semana, naquele ciclo de palestras que foi promovido pelo professor Enio Marquesan, da UFSM. Ainda estava ouvindo ele há pouco, agora nas entrevistas aqui para a rádio, e nós procuramos trazer como nós agimos enquanto Secretaria do Meio Ambiente e FEPAM para trazer segurança jurídica no momento de calamidade, né? Neste momento que nós passamos as enchentes, né? Segurança jurídica para o gestor público, segurança jurídica para o empreendedor, o produtor, né? E as enchentes causaram uma série de danos, né? De prejuízos e de intempéries para todos nós. E para isso nós tivemos que tomar algumas atitudes, né? Excepcionalizar algumas questões ligadas à própria legislação para esse momento, que é um momento excepcional. E por isso passaram uma série de normativas que nós tivemos que publicar desde os primeiros dias das enchentes, trazendo essas excepcionalidades, né? Seja da forma de reconstruir uma eventual ponte ou passagem, né? Até mesmo a dispensa deste licenciamento para essas reconstruções, ou também para fornecimento de insumos, como por exemplo alguma mineração, alguma britagem que precise fornecer insumos para a reconstrução. Nós excepcionalizamos a questão do licenciamento ambiental. Dentro das propriedades rurais, o que nos chama atenção é realmente a forma como elas foram afetadas, né? Nós tivemos propriedades que simplesmente tiveram sua área reduzida, suas áreas de APP foram levadas embora pelo rio, né? E essas áreas que foram levadas embora pelo rio, por exemplo, elas acabam sendo depositadas em outros locais, e nessa deposição vem muitas árvores, muitas madeiras e etc. E aí é um dos pontos que nos preocupou, porque isso vai acabar dentro de uma propriedade. Como o produtor vai poder fazer essa limpeza? O que ele pode utilizar disso aí no seu próprio uso ali da propriedade, como lenha, por exemplo, né? Então nós trouxemos algumas orientações, inclusive publicamos uma cartilha sobre o aproveitamento dos restos de madeira, lenha e árvore, por exemplo,
caídas na propriedade rural, né? Como o produtor pode fazer essa utilização? Isso é um exemplo, tá? Além de todas essas outras normativas que nós publicamos para viabilizar a reconstrução, como, por exemplo, a dispensa de outorga para a própria construção da ponte, para a exploração de um poço, para a reconstrução de uma barragem ou de um açude, e também para o próprio desassoreamento, que é um tema que também nós trouxemos na palestra. Inclusive lançamos um programa de desassoreamento agora no início da semana, né, Paulo? Exatamente. Algumas questões que foram destacadas lá, né, nas perguntas dos produtores, dos técnicos, mas também foram abordadas, né, por ti lá na entrevista. Uma das questões que eu acho importante é a questão a gente tinha uma área, o produtor tinha um rio que tinha um leito determinado, né? Um leito constituído. E essas, muitas vezes, a margem do rio, como tu disseste, né? A enxurrada levou um pedaço da margem. Como é que fica o cálculo da APP? Até o que o produtor tem, o proprietário, o dono da área, né? O morador, às vezes nem é produtor rural, mas o que ele pode fazer em relação à largura? A APP aumentou de tamanho? Por causa do leito do rio ter aumentado? Paulo, isso é um tema de preocupação nosso, tá? Inclusive nós criamos um grupo de trabalho agora em decorrência das enchentes, justamente para estudarmos e propormos soluções para essas questões. Inclusive esse grupo de trabalho esteve na região, esteve em Agudo recentemente. É um grupo que é formado aqui pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e pela FEPAM, né, as áreas que tratam principalmente do cadastro ambiental rural, tá, e do licenciamento das atividades agrícolas, por exemplo, porque nós tivemos sim alterações nas propriedades, seja aquelas que tiveram parte da sua área produtiva ou da sua área APP levada, né, e tem aquelas que tiveram até uma deposição de areia, por exemplo, e que podem ter aumentado as suas margens, né. Então esse grupo de trabalho tem o objetivo de mapear e analisar os diversos casos que nós temos, que tem muitas particularidades de acordo com cada região, e daí nós vamos propor soluções para isso, né? Porque, por exemplo, a própria legislação traz que a área de APP, de mata ciliar, ela conta da largura, né, da borda do canal, do próprio rio, do curso hídrico, né? Isso mudou. Como é que fica isso perante ao cadastro ambiental rural lá que foi declarado quando do início do cadastro ambiental rural, né? Então são essas soluções que nós precisamos sentar, avaliar, inclusive conversar com o próprio Ministério, né, que tem sediado o seu próprio cadastro ambiental rural, para ver de que forma nós vamos regularizar essas propriedades, e lembrando que nós estamos no momento de migração do cadastro ambiental rural para o ambiente federal, para o próximo passo, que é a análise dinamizada e a validação. Para isso, nós precisamos cruzar esses dados e essas realidades, de quando o CAR foi preenchido lá atrás e como está a propriedade hoje. Né? Em alguns lugares, né, Marcelo, teve uma situação, isso aqui em Santa Maria, principalmente, aqui é uma área de serra, né, tem muitos veios, né, muitos que vem descendo da serra, que o rio simplesmente mudou de lugar, ele corria num lugar e corre no outro. Exatamente, então essa nova realidade, isso tem que ser transposta para, por exemplo, para o cadastro ambiental rural. Então nós temos uma nova realidade de cursos hídricos, uma nova realidade, uma nova fotografia, né, das propriedades, e isso vai ter que ser trazido para dentro do cadastro para a gente ter essa regularidade da propriedade. Tá? Então assim, hoje nós não temos uma resposta de uma ação em específico, porque são, como eu lhe disse anteriormente, são muitos casos e muitas particularidades de acordo com as regiões do estado, que nós precisamos avaliar, tabular e propor essas soluções. É uma solução que é em conjunto, que inclusive teremos que envolver outros atores, né, dentro deste cenário de reconstrução. E o mesmo passa pela recuperação das áreas produtivas, né? Tem um trabalho que nós estamos fazendo com a Secretaria da Agricultura, que também estão fazendo saída de campo, que é para recuperar as áreas produtivas, ao mesmo tempo que recuperamos as APPs, do ponto de vista de qualidade do solo, né, de nutrição desse solo, aquele solo que teve sedimentos depositados, ou solos que foram levados embora a parte orgânica. Então nós estamos trabalhando também, é um outro grupo de trabalho que nós estamos formando para
poder auxiliar também nessa reconstrução. E o que pode ser feito nos rios, enfim, na situação que tiver em relação à retirada de materiais, né, e o desassoreamento, porque também foi uma pauta que foi colocada lá e a gente ouve em relação a o rio que assoreou e que ele diminuiu a vazão, né, porque ele ficou mais raso, né, por causa da deposição desse produto desse material que desceu. O que ele pode fazer, porque com chuvas um pouco talvez menores do que nós tivemos, pode ser criado um alagamento, né, com mais fácil, vamos dizer, precisa de menos água para encher o rio. Sim. Com isso, em decorrência das enchentes, nós tivemos uma deposição muito grande de sedimentos, né? Além daqueles galhos, né, que porventura ficaram nos rios, nos arroios, e acho aí que o próprio produtor, se está na sua propriedade, ele pode fazer a retirada dentro do possível, fazer inclusive o uso disso, tá? Mas nós temos a questão dos sedimentos, né? Basicamente areia ali que estão nos fundos dos rios e foram trazidos, né? E para isso nós lançamos na segunda-feira nós temos um lançamento no Palácio Piratini, foi aniversário da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, 25 anos, e lançamos um programa de desassoreamento, tá? Que é para auxiliar os municípios que têm essa competência aí para o desassoreamento também, principalmente dos cursos menores. Aí nós classificamos os cursos em ordens, né? Ficando aqueles cursos de primeira, segunda e terceira ordem, voltados principalmente a esse programa de parceria com os municípios, tá? E esse programa, ele tem um recurso de 300 milhões de reais para auxiliar os municípios nesse desassoreamento. E, obviamente, também uma excepcionalização do ponto de vista da tramitação do processo dentro da Secretaria, o processo de autorização. Então, são recursos na ordem de R$1,5 milhão de reais para municípios em calamidade e R$750 mil para municípios que estão em emergência, né? E, obviamente, uma maior agilidade no processamento dessa autorização para que os municípios possam, sim, fazer o desassoreamento desses cursos d'água que estão dentro das suas localidades aí, né, nos seus interiores, para que a gente possa reduzir o risco de enchentes, né? Os municípios, os rios maiores, né, de ordem 4, 5 para cima, eles necessitam de um estudo mais aprofundado, né, com a batimetria, por exemplo, né, que é um estudo que vai trazer perfis do fundo do rio, né, para que a gente possa aí desenvolver um projeto maior de desassoreamento, porque realmente ele necessita que tenha um olhar um pouco mais cauteloso devido, né, ao porte desses recursos hídricos. Na questão anterior, tu disseste que temos que essa questão das margens, né, isso está sendo participado um estudo que deve apontar, né, uma solução, um regramento talvez, né, mas assim, de imediato, né, o produtor que hoje está preocupado que ele vai ter que plantar daqui a um mês, né, vai ter que começar a lidar na terra, plantar não digo, mas assim, lidar na terra daqui a 2 meses no caso, né, qual é o caminho para ele proceder? Para resolver essa questão do rio que está assoreado hoje? Sim, a questão do rio assoreado, tá? O produtor ele deve procurar o município para que o município busque junto ao governo do estado esse auxílio para o desassoreamento, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Em relação ao desassoreamento. Para o produtor que tem alguma dúvida, por exemplo, em relação à área produtiva, a sua APP, a Vossoroca que abriu, né? A Vossoroca que abriu, por exemplo, nós colocamos a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura à disposição para que possa ele tirar alguma dúvida que seja pontual, tá? Eu até vou passar o telefone da Secretaria, tá? É o 51-3288-7400. E aí ele pode entrar em contato com os departamentos, tanto o Departamento de Biodiversidade quanto o Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, e esclarecer dúvidas que possam ser, e que são pontuais, como eu disse. Cada caso nós temos um caso, pelo que a gente já analisou aqui dentro do estado,
em decorrência dessas enchentes, né? E havendo dúvida, a gente pode esclarecer esse caso até que nós tenhamos alguma normativa específica, definitiva para esse norteamento, né? Secretário, então um último tópico aí, tá? Pra gente não, que eu acho importante também falar sobre a questão do programa de pagamento por serviços ambientais, né? Que foi lançado essa semana. Exato, também lançamos na segunda-feira, dentro do aniversário da Secretaria do Meio Ambiente, o programa por pagamento de serviços ambientais, o primeiro edital, né? Que trata desse do chamado PSA. Isso nós inovamos quando nós aprovamos o novo Código de Meio Ambiente do Estado, em 2020, podendo trazer a possibilidade de remunerar quem traz benefícios, né, quem incentiva a conservação da biodiversidade. Neste edital nós estamos propondo, né, oferecendo recursos para remunerar as RPPNs, que são as Reservas Particulares de Patrimônio Natural. Ou seja, são áreas verdes, são reservas de domínio privado, que tem o seu papel de conservação, né? Que tem produtores, tem empresários, empreendedores que criam essas reservas, né? Formalizam ela perante os órgãos ambientais, e a nossa proposta é remunerar. Então são até R$120 mil, são 3 parcelas de R$40 mil para auxiliar essas reservas a fazerem a sua manutenção, a identidade visual, auxiliar na sua regularização, no seu plano de manejo. Ou seja, é o Estado apostando em remunerar quem oferece um serviço ecossistêmico, por exemplo, né, voltado à conservação da natureza, né? Este é o primeiro edital de outros que virão com esse intuito de o Estado apoiando e incentivando a preservação. Então o edital está publicado e o produtor individualmente ele pode buscar se inscrever no programa? Neste momento, como ele é voltado às RPPNs, tá? É somente as RPPNs, não é o produtor em si, né? E eventualmente, se algum produtor tiver uma RPPN sua, ele vai poder se habilitar no edital, tá? Neste primeiro momento é somente para as RPPNs. Então, o primeiro edital ele é pioneiro do Brasil. Certo. Tá? E ele pode ser buscado também via secretaria. Tá? Tem e-mails disponíveis para isso, inclusive o edital já está aberto, foi aberto agora no dia 29. Tá certo, secretário. Muitíssimo obrigado. Nosso tempo estourou há muito tempo. O Cristiano está aqui me abanando faz meia hora mais ou menos. Mas a gente sabe que é um tempo, a gente provavelmente precisaria de mais tempo para abordar mais profundamente, né, essa pauta e principalmente a questão da segurança jurídica, que é uma questão que está pegando todo mundo. Mas nós ficamos à disposição aí para outros momentos com o amigo. Tá certo. Muito obrigado, secretário adjunto Marcelo Camardelli, da Secretaria de Meio Ambiente, falou aí sobre a questão da segurança jurídica e sobre os programas lançados nessa semana em relação direta com a questão das enchentes dos últimos meses. Obrigado, secretário, bom trabalho, e a gente também continua à disposição. Eu que agradeço, um abraço aos nossos ouvintes. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. 8h07. Esse então foi o secretário. Chegamos ao fim do programa deste sábado, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Agradecemos nossos parceiros Agrimex, 50 anos em solo gaúcho, Milibar, Meteorologia e Ciência de Dados, e Inocular Soluções Agrícolas. As emissoras do Sistema Medianeira fazem parte da Arquidiocese de Santa Maria, com a coordenação geral do Padre Alexandro Miola. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, me acompanhou nos trabalhos técnicos o colega Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no Spotify e no Deezer. Um grande abraço a todos do campo e da cidade e os aguardamos no próximo sábado. Um grande final de semana a todos. Rádio Medianeira 102.7 apresentou Resumo Agro. 102.7 FM, a Rádio Católica da